Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bem? Só estamos aguardando o moderador principal para começar, certo? É o professor Márcio. Ok. Boa tarde, gente. Ah, o professor entrou. Oi, professor Márcio, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá a todos, tudo bem? Tudo Vocês bem? conseguem me ouvir? Sim, sim. Então vamos lá. Pronto, Primeiramente, então, já presta iniciando, atenção, né, pessoal. professor? Já são 16h30, né? A gente pode começar, Isso. se for o caso. Tá, então, meu nome é Eduardo, eu estou nesta sessão como assessor, juntamente com Taina Santos Oliveira, e nós dois somos da Universidade Federal de Pernambuco. Preside essa sessão o moderador Márcio de Oliveira Mota, da Universidade Estadual do Ceará. Professor Márcio, só um adendo, o Tyson pediu para apresentar por primeiro, porque ele está também como assessor de outra sessão do mesmo evento, semeado. Aí ele fez esse pedido a mim por e-mail, certo? Então, tudo bem. Inclusive, ele é o primeiro aqui mesmo a ser apresentado, né? Pela ordem aqui. Ele é o Isso. primeiro. Depois vem a Influência do Conhecimento, com a Tainá, Maria Vitória e Vinícius. Em seguida vem o trabalho de Jamília e Natasha, onde eu sou coautor, e por último, de Maraim e Paulo César. Todos estão presentes aqui? Todos vão apresentar? Quem vai apresentar de cada um? Então, o Tyson vai ser o primeiro. Quem vai apresentar o segundo trabalho, onde a Tainá, a primeira autora, ela vai apresentar também? Eu mesmo, professor. Ah, ótimo. Então, a Jamília já está aqui presente. E por último, temos aí Maraim e Paulo César. Os dois são presentes? Duas pessoas? Sim, professor. Sim. Ah, então ótimo. Então, perfeito. Então, vamos lá? Primeiramente, me apresentar, meu nome é Márcio Mota, atualmente eu sou professor do PPGA aqui da Universidade Estadual do Ceará. Atualmente estou como coordenador aqui do programa e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu gosto sempre de ressaltar, né, que SEMEAD é um dos principais congressos e para vocês, obviamente, participarem, é sempre uma grande honra, né, tá com trabalhos aqui e desejo a todos vocês uma boa apresentação. O meu papel aqui vai ser de, obviamente, ouvi-los, fazer algumas considerações se forem necessárias e desejar a vocês uma ótima apresentação, uma ótima tarde até. A gente tem aí mais ou menos em torno de 15 minutos por cada apresentação, então espero que a gente possa, né, cumprir esse tempo e, enfim, para que todos possam ter o mesmo tipo de retorno, tá bem? Então vamos lá, começando então pelo Tyson, o trabalho Reading the Age of Influence, an analysis of the impact of book talkers, né, on book consumption intentions. Então vamos lá, Tyson, começando por você, por favor. Eu acredito que ele ainda está entrando na sala, professor. Ah, tá entrando? Quer começar por outro então? Pensei que ele estivesse aqui na sala. Ele já está na sala, acho que ele deve estar tentando carregar a apresentação. Isso. Então vamos lá, vamos aguardar. Você consegue nos ouvir, Tyson? Tem só a foto dele aqui, o áudio dele está desligado. Ele saiu da sala. Saiu da sala. Que estranho, né? Tyson não está mais aqui na sala com a gente. Pronto, então a gente segue.
para o outro trabalho, né, professor? Por Então vamos enquanto. lá. Então vamos então prosseguir. Vou ver aqui, eu estava com a minha lista aqui. Vocês já estão vendo minha tela? Já apareceu para vocês? Agora sim, Tainá, agora sim. Sim. Agora tá na apresentação comum, tá? Não tá na apresentação completa, tela Isso. cheia. Deixa eu colocar aqui. E agora? Apareceu, não foi? Não. É porque você Para compartilhou. mim Deixa aqui eu dar já uma foi. dica para ti. Tira o compartilhamento, aí você coloca na apresentação de slides e compartilha a tela de apresentação de slides. Acho melhor. Apareceu? Continua a mesma tela inicial. Estranho. E na hora que você compartilhar aqui o Zoom, você vai ver que tem a tela que você quer compartilhar. Aí você primeiro Aham, eu precisa. cliquei nela. Pois é. Não, continua aqui sendo. Tá, mas assim, eu consigo enxergar daqui. Para mim tá de boa, não há nenhum Deixa eu problema. botar em tela cheia. É só você passando o manual. Continua a mesma coisa? Mesma coisa, infelizmente. Acho que estranho. Mas vamos lá. Eu acho que tá. Bom, para mim tá ok. Assim, se você quiser continuar Tá assim, tá passando os ótimo. slides para vocês? Não, tá não. Acho que vai ter que ser o normal mesmo. E agora travou. Só um minutinho. Vou colocar de novo. Apareceu novamente? Agora tá ok. Agora tá ótimo. Tela cheia. Pronto. Então vamos lá. Boa Então, apresentação, tá, Tainá? obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Tainá. Eu sou da Universidade Federal de Pernambuco. E esse artigo eu desenvolvi junto com mais três pessoas, que foi a Maria Vitória, que é também a minha colega no curso de pós-graduação. O nosso trabalho, teve como título A Influência do Conhecimento Ambiental na Atitude e Intenção de Compra de Cosméticos Verdes entre Mulheres. Bom, na introdução, uma breve contextualização, nós iniciamos falando sobre o mercado de cosméticos, falando que o setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos no Brasil, ele teve um crescimento de 5,2% no primeiro quadrimestre de 2024, e esse fator foi impulsionado pela geração Z e pelas mídias sociais. Paralelo a isso, houve uma crescente valorização da responsabilidade ambiental, onde os consumidores eles passaram a valorizar mais produtos com atributos verdes, considerando esses produtos como fundamentais para escolhas mais conscientes. Diante disso, a nossa pesquisa ela buscou explicar, né, que essas mudanças elas se refletem no setor de cosméticos com a valorização de produtos naturais e orgânicos, onde esse consumo ele pode ser influenciado por fatores emocionais, sociais ou culturais, principalmente entre mulheres que tendem a adotar mais hábitos de consumo sustentável. Então, diante disso, a nossa pesquisa ela teve como objetivo analisar a influência do conhecimento ambiental sobre a atitude e a intenção de compra de cosméticos verdes entre mulheres. Na fundamentação teórica, o nosso primeiro tópico foi falando sobre o comportamento de compra de cosméticos verdes, onde a gente discutiu sobre os cosméticos verdes, que eles emergem da confluência de fatores sociais, culturais e econômicos. A sustentabilidade, ela deixou de ser apenas um diferencial competitivo para se tornar uma exigência ética entre os consumidores mais conscientes. O nosso segundo tópico, ele abordou sobre o conhecimento ambiental. O desconhecimento, ele é um fator central para a construção de comportamentos sustentáveis, é, onde essa informação, esse conhecimento, ela atua como fator motivador, porque ele vai reduzir a incerteza e assim aumentar a confiança nas decisões de compra.
A partir disso, né, as nossas duas primeiras hipóteses foram que a hipótese um, o conhecimento ambiental ele influencia direto e positivamente a atitude em relação ao consumo de cosméticos verdes. E a hipótese 2, que foi o conhecimento ambiental influencia direto e positivamente a intenção de compra de cosméticos verdes. O nosso terceiro tópico, ele abordou sobre a atitude de compra de cosméticos verdes, onde, como abordado com a teoria do comportamento planejado, de Age em 1991, as atitudes comportamentais elas são determinantes dessa intenção, especialmente quando fundamentadas em crenças sobre os resultados esperados de determinada ação. Então, diante disso, a nossa terceira hipótese foi: a atitude em relação ao consumo de cosméticos verdes influencia direta e positivamente a intenção de compra de cosméticos verdes. E, por fim, o nosso quarto tópico abordou a intenção de compra de cosméticos verdes, onde a nossa quarta hipótese foi referente que a intenção ela representa a motivação para consumir produtos verdes, sendo influenciada pelo conhecimento. Nós também adicionamos duas hipóteses de mediação, que foi a 5 e a 6. A 5 ela vai dizer que o conhecimento ambiental ele isoladamente não garante a ação, porque a sua influência ela vai depender da formação de uma intenção clara de consumo. Então, a hipótese 5 foi que a relação entre o conhecimento ambiental e o comportamento de compra de cosméticos verdes é mediada pela intenção de compra. E a última hipótese foi que a atitude ela positiva só se traduz em ação quando acompanhada por uma intenção de consumo. Então, a hipótese 6 ela buscou evidenciar se a relação entre a atitude e o comportamento de compra ela é mediada pela intenção de compra. Esse foi o nosso modelo teórico. A metodologia foi uma pesquisa quantitativa, onde foi por meio de um questionário online pelo Google Forms. Nossa amostra foi composta por mulheres com 18 anos ou mais. Como instrumento de coleta, utilizamos a escala Likert, variando de 10 pontos, de um discorda totalmente e 10 concorda totalmente. As nossas escalas elas foram adaptadas à literatura. Nós fizemos um pré-teste com 16 pós-graduandas para validar o instrumento de coleta. A nossa coleta ela durou do dia 7 ao dia 16 de maio desse ano de 2025 e nós obtivemos 236 respostas válidas. A ferramenta que nós utilizamos para avaliar os dados foi o JASP, a versão 0.19.3, né? E como etapas de análise, utilizamos as estatísticas descritivas, a modelagem de equações estruturais e a análise fatorial confirmatória. Bom, o nosso perfil dos respondentes. A idade ela variou de 18 a 59 anos, a idade média foi de 27 anos, a maioria possui ensino superior completo, e as faixas de renda com maior número foi a de 1.518 e de 1.518 a R$ 3.036, ambas com 34,60%. Essa tabela 2 ela foi os índices iniciais do ajuste do modelo, onde o nosso modelo ele foi avaliado para garantir a adequação dos construtos, dos nossos quatro construtos. E o nosso modelo ele foi com base nas orientações de Clean 2011. Na confiabilidade, nós utilizamos o alfa de Crombat, onde para todos os nossos construtos ele foi superior a 0,8. Também utilizamos o ômega de McDonald, onde também ele foi superior a 0,8. A confiabilidade composta, ela foi calculada com base nas cargas fatoriais e todos também apresentaram valores acima do limite mínimo, que foi de 0,70, e a variância média extraída para cada construto foi superior ao valor recomendado de 0,50, indicando uma validade convergente. Com essa tabela 3, ela contém as médias dos nossos construtos, que variou de 5,44 a 8,87, desvio padrão, o alfa de Cromba, o ômega, a variância média extraída e a confiabilidade composta. A tabela 4 contém as correlações, a variância compartilhada e a variância média extraída. Depois, o nosso modelo ele sofreu mais alguns ajustes após a validação do modelo. Ele foi testado para avaliar as correlações entre os construtos, então alguns índices eles foram recalculados e constam na tabela 5. Bom, as nossas hipóteses,
É, as hipóteses diretas foram todas confirmadas, onde a hipótese um, que foi a do a hipótese um, que foi a do conhecimento ambiental sobre a atitude, ela foi suportada. Então, o conhecimento ambiental ele influencia direta e positivamente a atitude, onde podemos pensar que mulheres mais informadas sobre essas questões ambientais, elas desenvolvem atitudes mais favoráveis aos cosméticos verdes. A hipótese 2 foi a do conhecimento ambiental sobre a intenção, também foi suportada. O do conhecimento, ele também influencia diretamente a intenção de compra, onde as mulheres bem informadas, elas demonstram mais disposição para adquirir os produtos verdes. A nossa hipótese 3, que foi a da atitude sobre a intenção, também foi suportada, onde atitudes favoráveis, elas exercem uma forte influência na intenção de compra. E a hipótese 4, que foi a da intenção sobre o comportamento de compra verde, também foi suportada, onde essa intenção de compra ela é um importante preditor do comportamento efetivo. É onde os consumidores motivados por boas intenções, são mais propensos a efetivar suas escolhas de compra. As nossas hipóteses de mediação, elas também foram suportadas, onde a hipótese 5 ela vai dizer, né, que o conhecimento ambiental ele exerce um efeito direto sobre o comportamento de compra e um efeito indireto que é mediado pela intenção, caracterizando uma mediação parcial. Nessa questão das hipóteses de mediação, a 5 ela implica que, embora o conhecimento ele tenha um impacto, um impacto direto, a intenção ela atua como um reforço, aumentando a probabilidade de que esse conhecimento ele vá se traduzir em uma ação concreta. E a nossa hipótese 6 que também foi suportada, onde a intenção de compra ela exerce uma mediação na relação entre a atitude e o comportamento, pois o efeito da atitude sobre o comportamento ele não foi significativo, mas o efeito indireto ele foi significativo. Isso implica que a atitude favorável por si só ela não garante a compra, onde a transformação da atitude na ação ela vai depender da existência de uma intenção. Bom, como conclusão, os nossos resultados indicaram que o comportamento de compra de cosméticos verdes entre mulheres é resultado de um processo em que esse conhecimento ele vai atuar como ponto de partida, influenciando a atenção, a atitude e, em seguida, a intenção de compra. Porém, esse conhecimento ele só vai se converter em comportamento efetivo quando é mediado pela intenção, que se consolida como elo central entre predisposições internas e as práticas sustentáveis. Então, nosso estudo ele aprofundou a teoria do comportamento planejado, ao destacar a intenção como mediadora e o conhecimento ambiental como um fator antecedente da atitude, o que pode ampliar a compreensão sobre o consumo verde nos mercados emergentes do ponto de vista prático. A nossa pesquisa ela sugere que marcas e políticas públicas investam em ações educativas que visam fortalecer o conhecimento ambiental e assim estimular as atitudes positivas. E apesar dos resultados consistentes, nós reconhecemos a limitação da amostra concentrada em mulheres de maior escolaridade e renda, além do uso de autorrelato. Como pesquisa futura, podemos incluir outros perfis e investigar as dimensões emocionais, bem como os outros pontos abordados na teoria do comportamento planejado na decisão de compra. E aqui são as nossas referências e eu agradeço a atenção. Tainá, parabéns pela apresentação, é um ótimo trabalho. Só uma dúvida, esse trabalho é trabalho do programa de graduação em gestão e inovação. Ah, tá, tudo bem, Isso. entendi. Tá, perfeito. Bom, alguém aqui, que esteja assistindo essa apresentação da Tainá, gostaria de fazer alguma pergunta para ela, alguma dúvida em relação ao trabalho, quer fazer alguma consideração? Ninguém? Então vamos lá. Tainá, fazer aqui. Você poderia, por favor, voltar para o slide onde tem o teu modelo completo, por favor? Certo. Isso.
Tá aparecendo? Perfeito. Tá aparecendo. Então, perceba só que você teve talvez um dos pontos que você deve trabalhar, são dois pontos só como consideração que eu queria colocar no teu trabalho. A primeira é que você pode ver, né, que a tua hipótese 3 ela foi a maior de todas, né? Ou seja, em termos de resultado absoluto, né, se você pegar lá o teu beta, ele deu 0,6, né? Eu acho que o próximo slide, eu acho, talvez um ou dois depois desse aí, quer ver? Passei para mim. Tá aqui, ó. Tá vendo, ó? A tua H3, ó, deu 0,678, ou seja, essa aí, né, com certeza, é a variável mais importante, que é a atitude favorável, né, tem forte impacto na intenção de compra, ou seja, aquelas pessoas, o que isso é de fato esperar, ou seja, pessoas que já têm essa atitude favorável a, né, determinado produto verde, e aí, obviamente, né, ela, obviamente, iria ter uma intenção de compra maior. Só que você trata, né, sobre a questão que você coloca como limitação, né, a questão da renda e o teu público aí de pesquisa. Se você pudesse agora, vamos lá, reescrever teu trabalho para uma implicação gerencial, o que que você poderia colocar de fato para que alguma empresa que trate sobre cosméticos verdes, né, pudesse usar essa tua informação, principalmente como sendo informação-chave? No caso, para continuar atendendo esse público de uma classe Isso. mais alta, o senhor está falando? Ou no Uhum. geral? No geral, eu acredito Né? que trazer produtos mais acessíveis, porque a gente sabe que os cosméticos verdes, eles tendem a ter um preço mais alto, porque tem todo o processo, né, da questão dos produtos serem naturais, então tem um outro processo produtivo, então acaba se tornando mais caro. Então, a empresa ela teria que traçar alguma estratégia para trazer esses produtos de uma forma mais acessível para que o público de menos renda, né, que é a nossa amostra, por exemplo, ele também possa ter acesso a esses produtos e que não venha ser uma coisa tão nichada, digamos assim, né? Que só pessoas com mais renda consigam acessar esses produtos. Perfeito. Esse ponto que eu estou te fazendo é exatamente isso. Tem um estudo meu, depois você pode procurar no JBE, Journal of Business Ethics, que eu publiquei, onde a gente encontra exatamente onde está essa diferença, tá? É em torno de 10% a mais do preço do produto. Então, aqui no Brasil, por Uhum. exemplo, tá? Se você colocar um produto com um valor acima, por uma questão, obviamente, de renda da população brasileira, ela não vai pagar. Então, aí a opção das empresas, ela tem dois trabalhos. Ou continua nichada, ou seja, ou continua trabalhando com o teu público e, obviamente, vai trabalhar com preço mais alto, ou ela vai ter que pensar em algum tipo de produto com preço bem mais barato, obviamente, no máximo 10% é um preço de produtos dos cosméticos tradicionais, para que o público, obviamente, de renda mais baixa possa ter acesso. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Você, de repente, pudesse trabalhar em cima, né, desse aspecto, talvez no estudo futuro, seria ótimo. Mas parabéns pelo Uhum. trabalho, pelo método, pela técnica e pela apresentação também. Eu acho que tem aí muita avenida, né, para você traçar, para você desenvolver, né? Quem sabe transformar esse teu projeto aí num projeto, né, para, enfim, para outros, né, publicar em bons journals, tá? E até com doutorado, acho que vale a pena, tá? Parabéns aí. Muito obrigada. Bom, então vamos continuar. Ô, Próximo trabalho, professor, então. Oi, pois não. acredito que o Tyson conseguiu entrar agora. Ah, conseguiu? Tyson? Tyson, está por aí? Está sem áudio, tá? Você tem que apertar aí o botãozinho do áudio. Agora foi? Boa Sim, agora tarde. sim. Ok, tudo bem? Tudo. Tive alguns probleminhas tecnológicos, mas aí consegui resolver. Ah, então ótimo. Se você puder colocar. Pronto, Eduardo está apresentando. Ah, tá ótimo então. Ok. Então vamos lá. Boa apresentação, Tyson. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Eu me chamo Tyson, sou mestrando do Programa em Gestão, Inovação e Consumo da Universidade Federal de Pernambuco, campus do Agreste, juntamente com o estudante Eduardo, a professora Mari e a professora Patrícia. A gente construiu o artigo intitulado de Leitura na Era da Influência, uma análise do impacto dos booktalkers nas intenções de consumo de livros. Em termos de introdução, a gente passeia um pouco sobre o avanço das tecnologias e também o advento das redes sociais, né, que ela popularizou o acesso à cultura
e a informação, eles se ampliaram muito com o desenvolvimento das tecnologias. E no universo literário, esse avanço não foi diferente. As comunidades que antes eram presenciais, elas tiveram um refúgio dentro das redes sociais e criaram subcomunidades dentro dessas redes. Um exemplo é o BookTok, que é uma subcomunidade do próprio TikTok, onde os leitores eles compartilham emoções e experiências com livros. Os booktokers, que são os influenciadores digitais, eles recomendam livros, recomendam leituras e eles têm o poder de transformar livros que são poucos conhecidos em verdadeiros best-sellers ali do universo literário. E apesar do crescimento desse fenômeno, ainda há uma lacuna dentro da literatura que a gente encontrou, que não tem muitos estudos que buscam analisar variáveis, estudos quantitativos que expliquem esse tipo de comportamento literário de consumo. E é uma das coisas que a gente buscou com esse estudo, foi ampliar a teoria do comportamento planejado juntamente com a variável de influência. Pode passar, Eduardo. Em termos de base teórica, a gente trabalha com a teoria do comportamento planejado, que ela explica que o comportamento humano, ele é resultado da intenção de agir e que essa intenção, ela depende de três variáveis, que é a atitude em relação ao comportamento, as normas subjetivas, que são as pressões dos pares, as pressões da sociedade, e o controle comportamental percebido, que é o quão fácil ou dificuldade aquele sujeito ele tem de realizar aquela ação. Em termos de primeira variável do modelo teórico, a gente tem a atitude, que ela se refere a como os indivíduos eles vão avaliar as recomendações feitas pelos booktokers, e essas recomendações elas podem ser avaliadas tanto de forma positiva como de forma negativa. E a intenção de compra, segundo estudos anteriores, eles mostram que atitudes positivas elas têm um impacto maior nessa intenção desse consumo literário. E com base nisso, a gente propõe a primeira hipótese do estudo, que é a atitude em relação às recomendações do BookTok influencia positivamente a intenção de consumir livros recomendados por esses influenciadores. Pode passar. A segunda variável que a gente trabalha da teoria do comportamento planejado é as normas subjetivas, que elas são as normas, elas dizem respeito às pressões sociais para agir de determinada forma, ou seja, aquela pressão de amigos, familiares ou até mesmo da própria comunidade literária que ali aquele sujeito está inserido. E elas influenciam dentro desse comportamento. Assim, a gente tem a segunda hipótese, que as normas subjetivas relacionadas às recomendações, elas vão influenciar positivamente a intenção de consumir livros indicados pelos booktokers. E em termos de terceira variável, a gente tem o controle comportamental percebido, que ele representa o quanto a pessoa acredita ter capacidade, ou tempo, ou recurso para seguir aquelas recomendações. E dessa forma, a gente propõe que o controle comportamental percebido influencia positivamente a intenção de consumir livros recomendados por esses influenciadores. E como variável adicional, a gente inclui a teoria do comportamento planejado, a influência dos booktokers, que são a influência desses digitais influencers. Eles funcionam geralmente como líderes de opinião, então eles vão estar ali formando um comportamento, e eles são capazes de revisitar livros antigos, criar identificação emocional, criar pertencimento dentro daquela comunidade e fortalecer esse senso dentro dessa comunidade formada. E a partir disso, a gente formulou a quarta hipótese, que eles vão influenciar diretamente a intenção de consumo de livros recomendados. Pode passar? Utilizamos também a influência dos booktokers como uma forma tanto deles impactarem diretamente, como também indiretamente, agora impactando as três variáveis da teoria do comportamento planejado. Então, a gente formulou três hipóteses, que é eles influenciam positivamente a atitude, influenciam positivamente as normas subjetivas da própria comunidade e também influenciam positivamente o controle comportamental percebido. Pode passar. Esse é um modelo proposto no nosso estudo. No centro dele, a gente tem a variável dependente, que é a intenção de consumo de livros recomendados por esses digitais influencers, e também temos as três variáveis da TCP, que elas foram posicionadas como antecedentes a essa intenção. E já a variável do digital influencer, ela vai influenciar tanto diretamente a intenção, como indiretamente as outras três dimensões da própria teoria. Pode passar.
Em termos de procedimento metodológico, a nossa pesquisa ela tem uma abordagem quantitativa, então foi utilizado a técnica Survey para a aplicação de um questionário através do Google Forms, de forma online. Tivemos um período de coleta entre dezembro de 2024 a fevereiro de 2025, com um critério de amostragem não probabilística por conveniência, o snowball, então a gente colocou em uma comunidade literária e essa comunidade foi passando o nosso questionário adiante. E ao final, a gente teve uma amostra de 722 respondentes. Dentro dessa amostra inicial, a gente fez um filtro para que filtrassem apenas questionários que os participantes eles acompanhassem pelo menos um digital influencers da comunidade literária. Então, os que não acompanhassem, eles seriam descartados automaticamente, e desses 722 foram descartados 59, resultando em um total de 663 participantes válidos para nossa análise. O instrumento de coleta de dados ele foi respondido através da escala de 7 pontos Likert, e a escala ela foi adaptada de estudos anteriores já validados, e ela tinha 9 construtos, totalizando 29 itens dentro do nosso questionário. E para a gente poder coletar essa amostra maior, a gente fez um pré-teste com 15 respondentes para verificar a clareza do instrumento. E posteriormente, quando fez a coleta total, os dados eles foram analisados através do SPSS, verificando a validade, a confiabilidade e também para testar o modelo, nós utilizamos a modelagem de equações estruturais. Em relação aos nossos resultados, fizemos testes estatísticos para verificar e apresentar o perfil de amostra. Então, a idade média dos sujeitos de pesquisa é 23 anos, a maioria também é do sexo feminino, a maioria também são estudantes, e existe um equilíbrio entre as plataformas de mídias digitais utilizadas por eles, o YouTube, o Instagram e o TikTok. Sobre o nosso modelo teórico dos testes, né, como Tyson mencionou, também utilizamos o software Smart PLS4 para validade e confiabilidade dos construtos. Também os valores do alfa de Cronbach deram acima de 0,70, mostrando assim uma consistência adequada para essa análise. Sobre a variância média extraída, foi acima de 0,50, fomentando também essa validade convergente para um modelo teórico. Então, teve essa confirmação. Em relação à matriz, né, de Fornell-Lercher, os valores atenderam os critérios de validade. Cada construto se diferenciou dos demais, então podemos verificar nesses resultados isso. E as cargas fatoriais também apresentaram bons índices. Sobre o modelo teórico que orientou a nossa pesquisa, ele teve como base essa teoria do comportamento planejado, com a inclusão da variável externa da influência dos booktokers, que são os influenciadores digitais de livros. Então, nós propomos foram duas propostas, né, diretamente e indiretamente. Diretamente, eles impactam a intenção no consumo de livros, e indiretamente impactam a atitude, as normas subjetivas e o controle comportamental percebido. Então, fizemos também a testagem utilizando o SPSS, baseado nos mínimos quadrados parciais, que é, sobretudo, utilizado, é indicado neste nosso estudo, já que se refere a múltiplos variáveis, e também o teste R para explicar a variação da intenção de consumir livros. Com o resultado, tivemos aí as hipóteses que foram confirmadas, A1, A4, A5, A6 e A7, e duas não foram suportadas. Então, as que foram confirmadas são as atitudes em relação às recomendações. Os booktokers influenciam a intenção de consumo. Os booktokers também influenciam as atitudes, moldam as normas subjetivas e influenciam o controle comportamental percebido. As que não foram suportadas é a influência das normas subjetivas e o controle comportamental percebido nessa influência de intenção.
Então, na perspectiva teórica, nas nossas conclusões, os líderes de opinião digital impactam diretamente na intenção do consumo, então percebemos esse impacto verdadeiro e real. Também os booktokers encorajam os membros da comunidade a fortalecer laços, criar e fortalecer laços, e esses laços geram um pertencimento. Então, há esse pertencimento à comunidade digital, virtual, com motivações internas. Então, é um grupo que se motiva, que está ali mutuamente se apoiando. Em relação à perspectiva gerencial, os booktokers são endossantes eficazes em produtos literários. Eles impulsionam, de fato, a venda de livros e apoiam a expansão do mercado literário digital. Sobre a perspectiva social, os booktokers eles fomentam hábitos de leitura, remodelam perspectivas públicas sobre livros e transformam a leitura em fonte significativa de entretenimento, identidade e crescimento pessoal. Também os booktokers oferecem possibilidades para reduzir as disparidades e despertam interesse pela leitura. Então, é uma ótima oportunidade, principalmente como relacionando à pesquisa anterior, esses mercados emergentes. Então, seria uma possibilidade para os países que ainda não têm hábitos de leitura terem essa preocupação e validação dos booktokers como uma chave, uma oportunidade para influenciar novos leitores. Aqui estão as referências, mas aí sobre as limitações do nosso estudo, os respondentes eles não foram obrigados a serem membros ativos da comunidade. Também seria necessário refinar o foco, né, apenas para a rede social, a plataforma de mídia digital, TikTok, coletar dados sobre um comportamento da leitura real, de alguma leitura real específica, e também um acompanhamento de estudo longitudinal de alguma determinada obra e de algum determinado booktoker que influenciaria esse consumo desta obra, e aí faria esse acompanhamento. Então, estas seriam as indicações para estudos futuros do nosso estudo. E aqui as referências, e o nosso muito obrigado a todos. Parabéns, então, Tyson. Parabéns, então, Eduardo, pela apresentação. Parabéns aí para vocês aí da UFPB, né? Alguém quer fazer O alguma FPE. consideração? UFPE, perdão. Eu tinha visto um professor da UFPB ali. Tem alguém da UFPB Sim, na tua sim, há equipe. uma Ah, tá. professora, a Ah, Almi. tá. Então, pronto. Uhum. Então o UFPB também existe aí junto com o teu Sim, grupo, né? é um conjunto. Ótimo, ótimo, que bom. Alguém quer fazer alguma consideração para o trabalho que o Tyson apresentou junto com o Eduardo? Vocês estão tão calados hoje. Então vamos lá. Eduardo, eu queria só tu voltasse aí só para o teu modelo, só por uma questão de ajuste que eu queria te mostrar aqui uma coisa. Volta lá para aquele slide onde tem todas as variáveis sendo ligadas. É, Isso, é isso aí, volta, isso. Ó, são dois pontos aqui para você levar em consideração. Primeiro, você está colocando essa atitude de recomendação dos booktokers, tá? Tanto como variável direta, como variável mediadora, correto? Porque ela também está impactando com as normas subjetivas, com o controle de comportamento percebido, perfeito? Não é isso? Você tem aí, né? Pronto. Aí o que acontece? Se você olhar para aí, você está vendo, ó, tem a questão da gente olhar para o modelo, você está colocando um H5, um H6, um H7. Mas eu acho que talvez esse H5, H6, H7 esteja embaixo, não? Ou seja, a influência dos booktokers, ele está sem nenhum H ali atrás. Estou dizendo, se você tivesse pegue essa tua variável latente, atitude, tá, direcionada à recomendação, tivesse colocado ao lado, por exemplo, esquerdo, né? Tivesse colocado as normas subjetivas, o controle de comportamento percebido e a influência dos booktokers aqui no meio, e tivesse colocado a intenção do consumo aqui mais à frente, você poderia ter ligado, então, a atitude aos três, aí você faria a ligação direta da atitude diretamente com a intenção de consumo,
e os três ligariam a intenção de consumo. Com isso, a gente teria uma percepção bem mais interessante, tá? Do teu visual. Aqui, né, não fica muito bem. Então, só para dar. Isso é normal, tá? A gente, quando vai fazer o modelo, visualmente falando, se você tivesse feito isso, seria bem melhor. E a outra questão, entendeu, né, o que eu falei, Eduardo? Uhum. Entendeu, né? E a outro ponto também Sim, é em relação, por exemplo, sobre, por exemplo, a Tainá acabou de apresentar o trabalho dela e ela trouxe, por exemplo, as questões das mediações, né? Então, será que de repente a atitude é tão forte que ela precisaria passar pelas normas subjetivas, precisaria passar, entendeu? Então, de repente, se você tivesse trazido aí os efeitos indiretos, tá? Quando eu falo os efeitos indiretos e diretos, das atitudes com ou sem, por exemplo, as tuas três variáveis mediadoras, ela poderia também te dar alguma informação interessante para saber aonde você vai tratar melhor, né? Uma ação, por exemplo, junto ao mercado, né? De booktalkers, tá? Junto aos seus consumidores. Eu acho que seria interessante isso, tá? E essas normas subjetivas que você traçou, foram as normas quais? Descritivas ou injuntivas? Foram as duas? Foram as duas, professor. Foram as duas? Isso. Porque, na verdade, tem alguns estudos, né, que são mais qualitativos, por isso que a gente viu essa lacuna, que esses estudos, eles são revisões sistemáticas da literatura, que eles não tratam, assim, de uma influência direta, mas eles analisam o impacto desses digitais influencers na Uhum, inserção de alunos dentro do universo da biblioteca. Então, de consumo de livros na biblioteca, em escolas. uhum. Aí eles fazem essa questão que as normas subjetivas elas não têm tanto impacto a pressão de pares fora. Ela tem mais impacto a pressão da própria comunidade. Então, se a outra pessoa, se eu ler um livro, vamos dizer assim, um livro de terror, será que a outra pessoa da minha comunidade não vai ter tipo um subjugamento sobre esse consumo que eu estou fazendo? Se eu participo da mesma comunidade, tipo de romance, mas aí eu estou lendo thriller. Então, tem uma pressão, os estudos dizem que tem uma pressão sobre essa comparação entre as comunidades. Aí, nesse estudo, a gente considerou as duas, tanto internas como externas. Pois é, se você pudesse ter separado, né, nas normas subjetivas as duas, você Uhum, acabou de dar o exemplo sobre a questão da influência, né, de terceiros, né, sobre o seu estudo. Então, de repente, as normas, sei lá, descritivas ou injuntivas podem ser até ser mais fortes. Você poderia separar essa H2 em H2A, H2B, tá? E aí seria interessante você descobrir, porque isso é um efeito interessante. Ou seja, se você descobre que é porque os outros fazem ou porque os outros, vamos lá, aceitam você fazer, né? Tá? Isso muda, né? Isso muda a sua estratégia, tá bem? sim, Acho que vale a pena você pensar nisso aí também, tá? Mas só como sugestão, tá? De repente você pode transformar isso aí, você já tem um estudo, né? Já está com os dados prontos, é só de fazer essa divisão, né? E verificar também as mediações, seria interessante, tá? Só como sugestão de melhoria do teu trabalho, mas parabéns realmente aí pelo estudo, tá? E desejo boa sorte a todos vocês aí da Paraíba e né, teu colega lá da Paraíba, professor, e também a turma de Pernambuco aí. Conheço quase todo mundo aí também, pessoal do obrigado. PPG daí. Parabéns aí, pessoal. Então vamos lá. Vamos ao próximo então. Jamile, você é a próxima então, apresentar o nosso Sim, trabalho, tá? professor, vamos lá Sobre então. embarrassment, né? Sobre que a gente chama de embarrassment em português, é uma tradução, não é embaraçado, né? Seria o quê? Constrangimento, é constrangido. Constrangido, né? Como a gente É, pode fazer, como a gente ficar constrangido em relação às normas, inclusive, né? Normas isso. sociais, Jamile vai apresentar também. Vamos lá, Jamile, então você tem esses próximos aí 10 a 15 minutos para apresentar. Boa apresentação para você. Ok, obrigada. Eu vou compartilhar aqui, professor. Deixa eu já botar no modo aqui de apresentação. Hum,
Dá para ver? Eu acho que eu tô com o mesmo problema da colega. Tu Pronto. precisa. Aqui para Agora mim sim, agora tá ok. aparece. Tá ok, não, tá Certo. ok aqui, tá ok. Deixa eu só colocar aqui pro lado de cá. É, podemos começar, então? Vou só colocar meu cronômetro aqui. Sim. Pronto. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Jamília Andrade, sou mestranda do PPGA da UES. Esse artigo eu fiz junto com a Natasha Souza, também mestranda do PPGA da UES, e com o professor Dr. Márcio Mota. O título do nosso artigo é Entre Quatro Paredes e Mil Olhares, Constrangimento Percebido, Normas Sociais e Intenção de Compra de Sex Toys. O bem-estar sexual ele é entendido como uma dimensão que envolve a saúde física, emocional e social, em consonância com a definição da OMS. Trata-se de um estudo, de um estado em que a sexualidade é vivenciada de forma segura, satisfatória e consentida. Dentro desse bem-estar sexual, a gente encontra os sex toys, que são os produtos. Os sex toys, eles representam produtos voltados à exploração do prazer, ao autoconhecimento, podendo promover uma autonomia sexual e normalizar o prazer, especialmente entre as mulheres, né? Apesar do crescimento do mercado global, que está estimado em mais de 44 bilhões de dólares até 2032, o consumo desses produtos ele ainda é marcado por barreiras simbólicas, como um constrangimento, né? O constrangimento, a compra pode gerar o constrangimento em razão da ameaça à imagem pública, da possibilidade do julgamento moral e da presença de normas sociais conservadoras, né? É, o conceito de constrangimento, ele é uma emoção social autoconsciente que emerge quando o indivíduo acredita estar sendo avaliado negativamente, mesmo que a mera imaginação da presença de observadores é suficiente para gerar inibição e desconforto, né? Esse processo, ele afeta diretamente os comportamentos de consumo, que envolve tabus como os ligados à sexualidade, né? As normas sociais, elas orientam o comportamento conforme o que é aceitável ou reprovável. O constrangimento e as normas sociais, ela interage ao moldar as decisões de consumos. Em produtos ligados à sexualidade, essa relação ela é particularmente relevante por envolver o risco de exposição pública. Embora as normas sociais sejam reconhecidas como fatores que influenciam a intenção de compra em diferentes contextos, como a gente já viu aqui na apresentação dos nossos colegas, ele influencia também no contexto da sexualidade. A gente verifica que ainda há pouca compreensão sobre como os aspectos emocionais interferem nessa relação, né? Entre eles, o constrangimento, ele pode modificar a forma como as normas são percebidas e internalizadas, ao despertar preocupação com o julgamento dos outros, com a reputação e com a necessidade de se adequar socialmente, né? Diante disso, a nossa pergunta de pesquisa é: de que modo o constrangimento, enquanto emoção autoconsciente, medeia a relação entre normas sociais percebidas e a intenção de compra de sex toys? O objetivo geral é investigar de que forma o constrangimento medeia a influência das normas sociais na intenção de compra de sex toys, compreendendo os mecanismos emocionais que condicionam a conformidade normativa em contexto sensível ao julgamento público. A justificativa, o estudo aprofunda a compreensão dos determinantes psicossexuais, psicossociais do comportamento de produtos estigmatizados, ao integrar a dimensão emocional ao efeito das normas sociais. Do ponto de vista prático, ele oferece subsídio para estratégias de comunicação em ambientes de compras que reduzam o desconforto social e normalize o prazer sexual de forma saudável e segura, né? A nossa lente teórica, ela foi a teoria da avaliação social, de Larry e Kowalski, segundo a qual as pessoas buscam controlar a própria imagem para evitar a rejeição ou desaprovação, né? Essa teoria, ela
propõe dois processos, que é a motivação para causar boa impressão, que reflete o desejo de ser visto de forma positiva, e a construção da impressão, que corresponde às ações adotadas para manter essa imagem diante dos outros, né? No contexto dessa pesquisa, a teoria ela ajuda a compreender por que os consumidores podem sentir constrangimento ao comprar sextoy, mesmo quando ninguém observa diretamente, né? O sextoy, como dito anteriormente, eles são produtos de bem-estar sexual que promovem o autoconhecimento e a autonomia corporal. Apesar da expansão do mercado, seu consumo ainda é marcado por estigmas sociais, né, e pelo constrangimento. É, as normas sociais, elas são regras implícitas que orientam o comportamento com base nas expectativas coletivas, né? Se dividem em normas injuntivas, que é relacionada àquilo que o grupo considera aprovado, né? De uma maneira simplista, como deve ser, seria nesse sentido, né? E normas descritivas, elas refletem o que as pessoas realmente fazem, né? No contexto do consumo, as normas funcionam como um sistema de regulação social. Quando o comportamento ele é percebido como contrário à expectativa do grupo, o indivíduo tende a evitá-lo para preservar a sua reputação. Dessa forma, as normas sociais desfavoráveis, ela tendem a inibir a compra de sex toy, enquanto normas sociais positivas, que expressam a aprovação, ela aumenta a disposição à compra, né? Diante disso, a gente tem a nossa primeira hipótese, que é as normas sociais influenciam negativamente a intenção de compra de sex toys, né? O constrangimento em contexto de consumo, ele manifesta-se quando um indivíduo teme comprometer sua imagem pública, especialmente em produtos sensíveis. Nós temos também a experiência prévia de compra, ela tende a reduzir o constrangimento, pois aumenta a familiaridade e diminui o medo do julgamento. Com isso, a gente tem a segunda e a terceira hipótese. A segunda a influência das normas sociais na intenção de compra de sex toy é mediada pelo constrangimento. A terceira, experiências em compras anteriores de sex toy influenciam negativamente o constrangimento na intenção de compra de sex toys. A metodologia, a nossa abordagem, ela é quantitativa, descritiva e de campo. O instrumento foi um questionário eletrônico do tipo survey, com a escala Likert de 7 pontos. A amostra ela foi não probabilística, foi composta por 211 respondentes residentes aqui no Brasil. A coleta ela foi online via as redes sociais, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, de aplicação única e voluntária. A gente utilizou o software SPSS Amos para análise dos dados. A gente empregou a modelagem de equações estruturais e análise multigrupo, né? As escalas eu trouxe aqui, a gente no construto intenção de compra de sex toy, a gente usou uma adaptada de Seva, Ávila e Faria, né? Que ela traz itens como estou disposta a comprar sex toy, a probabilidade de eu comprar sex toy é alta, eu provavelmente compraria sex toy. O construto constrangimento percebido, ela foi adaptada de Brunnen, né, também com 3 itens, para facilitar as respostas, né? Acho que comprar sextoy é constrangedor, seria constrangedor ser visto comprando sextoy, sinto-me constrangido quando compro sextoy, né? As escalas das normas sociais, a gente subdividiu em 2 itens, que é as normas sociais descritivas e as normas sociais injuntivas, né? Como normas sociais descritivas, vou ler só os 2 primeiros itens no nosso artigo, ele está lá, todas as escalas. Um item, ele diz, a maioria dos meus familiares compra sex toy, a maioria dos meus amigos que estimo compram sex toy, né? Das normas injuntivas, amigos próximos que são importantes para mim aprovariam o meu consumo, que é aquela história de como deve ser, né? Como se fossem as normas tácitas. É, Pronto, aí os nossos resultados, eu trouxe aqui o teste de Funnel e Leca, né? A gente verifica aqui que teve um CR muito bom, que ele foi acima de 0,7, né? A gente tem um AVE também acima de 0,5. A gente verifica aqui que o AVE foi maior do que o CR, né? O
MSV também foi menor do que o AV, né, indicando que os índices de ajuste foram muito bons, né, validade convergente e discriminantes foram todos satisfatórios, né. Aqui a gente tem os índices de ajuste do modelo teórico, também foi bem satisfatórios, né, que a gente tem o RMCA aqui menor do que 0,08, né, para os índices NFI, IFI, TLI e CFI com valores maiores do que 0,9, que também são muito bons, né? Aqui eu trago o modelo teórico, o modelo estrutural proposto, né? A gente vê aqui o constrangimento, ele impactando aqui na intenção de compra e as normas sociais injuntivas. Aqui eu trouxe também a análise multigrupo. A gente dividiu em um grupo que já comprou sextoy e o grupo que não comprou sextoy, né? Aqui no grupo que não comprou sextoy, a gente vê que o constrangimento ela tem uma mediação parcial negativa, né? Ou seja, quanto maior a aprovação social, menor o constrangimento e maior a intenção de compra, né? Com relação a um grupo que já tem experiência com esse tipo de produto, né? Uma compra desse produto, a gente verificou que o constrangimento não se mostra mais relevante, né? Sendo na experiência anterior um fator que reduz o impacto do julgamento social, né? Aqui a gente tem os índices de mediação do constrangimento, que indicou uma mediação parcial e que a nossa hipótese de mediação ela foi aceita, né? Como discussões, aqui eu trago que o constrangimento percebido, ele atua como um mediador parcial entre as normas sociais e intenção de compras de sex toy entre consumidores sem experiência prévia, confirmando a teoria da avaliação social. Entre consumidores com experiência anterior, o constrangimento perde relevância, pois a familiaridade diminui a autoconsciência negativa e a sensibilidade às normas. As normas injuntivas mostram maior influência que as descritivas, indicando que a aprovação social pesa mais do que o comportamento dos outros. O constrangimento é mais intenso nas primeiras experiências de compra, mas tende a reduzir-se com a repetição, favorecendo a normalização do comportamento. Como considerações finais, eu trago aqui as normas injuntivas, ela mostram influência positiva sobre a intenção de compra. Entre os consumidores com experiência anterior, o constrangimento não apresentou efeito significativo, indicando menor sensibilidade ao julgamento social. Como implicação teórica, o estudo ele integra a teoria da avaliação social ao comportamento do consumidor, destacando o papel das emoções autoconscientes. E como implicação prática, a pesquisa ali evidencia a importância de campanhas que normalizem o prazer sexual, mensagens injuntivas positivas em ambientes de compra privados e acolhedores, né? E como pesquisa futura, a gente sugere que explorem variáveis moderadoras, como gênero, religião, orientação sexuais, em comparação entre compras online e presenciais, né? Aqui eu trago nossas referências, né, que a gente utilizou aqui nesse slide, e no artigo tem as referências que a gente usou em todo o artigo. Eu agradeço a atenção de todas, né, e estou aqui disponível agora para eventuais dúvidas, viu? Obrigada. Parabéns, Jamile, pela apresentação. Só para deixar bem claro, o trabalho da Jamile no mestrado é exatamente esse, ela já finalizou todo o estudo. Esse é um dos artigos que ela desenvolveu, mas tem outros, né, estudos que ela já fez também sobre esse tema. Então, fica à disposição de todos aqui para fazer perguntas aí para a Jamile ou para mim. O pessoal está constrangido, viu, Jamile? O teu Eu assunto aí acho, sobre sim. constrangimentos aí, viu? Ninguém Deixa se que o atreve a pessoal ficar perguntar. Vontade. constrangido. Eu Eu, até queria perguntar como foi a reação das pessoas, assim, quando vocês pediram para responder o questionário, que eu acho que até a pessoa deve ficar meio assim, né? Os respondentes. É, Aí como foi, assim, a reação? não, no caso a gente mandava um link, né, ou então um QR Code justamente para não ter esse constrangimento, né? Aí a gente aplicou um pré-teste e com uma das modificações que a gente fez foi colocar, adicionar o conceito de sex toy,
né, para saber o que que englobava esse mundo dos sex toys, né? E outra modificação que a gente fez também que causou alguma dúvida no pré-teste foi com relação que a gente dividiu, a gente colocou o gênero de uma maneira assim bem diversa, né? Que a gente colocou homem cis, mulher cis, e as pessoas meio que ficaram em dúvida se era gênero ou orientação sexual. Eu percebi bastante isso, principalmente quando a gente fala numa população mais jovem, que são os Gen Z, né? Eles ainda tiveram assim um pouco de dúvida com relação a isso, que eu notei que as pessoas elas fazem confusão entre gênero e orientação sexual. Mas assim, não vi, as pessoas me respeitaram bastante, não teve nenhuma brincadeira com relação a isso. Levaram a sério realmente e identificaram sim a relevância do, da pesquisa, né? E foi isso. Mais alguma dúvida, gente? Sim, eu queria Diga. saber, assim, como você indicou, né, as pesquisas futuras abordar essas questões de religiosidade. Se você já identificou algo assim nos primeiros respondentes, nesses respondentes desta pesquisa, se isso foi exposto de alguma forma que despertou essa curiosidade, e também em relação, porque assim, eu acredito, eu não sei, mas eu acredito que cada orientação sexual, cada pessoa que expressa a sua, que vive a sua sexualidade, utiliza um produto específico. Não sei se há essa categorização. Claro que cada um é livre para utilizar Uhum, cada objeto, mas se isso existe e se também eu ia perguntar se você percebeu isso, aí você falou agora, né, dessa questão do cis e dessas confusões aí que as próprias uhum, pessoas fazem, mas se é só assim a dúvida que eu vi. Foi o artigo que me chamou mais a atenção, quando eu confesso assim que eu vi o sextoy lá, assim, um tema, eu disse, eita, esse aqui vai ser interessante demais assistir. Aí me chamou muita atenção. Eu li alguma coisa assim, não todo, mas eu pude ler um pouco e gostei muito, viu? Parabéns. Obrigada. É uma ótima pesquisa. Eu fiquei assim curioso para ver essa apresentação e vi que de fato é algo muito importante, assim, também muito marginalizado, talvez. Muita gente não aceita isso ou vê isso de uma forma menor, né? Não sei Uhum, é, se há essa igualdade, enfim, mas é. eu percebo e também de minha parte, expressando aqui. Mas eu acredito que seria interessante, né, ir para essa profundidade do tema e expor, porque também a gente não vê muitas pesquisas sobre isso, né? Isso. Até pelo tabu social, enfim. Mas parabéns por isso e por esse incentivo e essa tomada de decisão de levar isso à frente, viu? Ok, obrigada. Com relação à religiosidade, a gente até teve um item que a gente abordava isso. Inclusive, foi até uma sugestão do Márcio da gente futuramente fazer uma pesquisa que a gente avaliasse as religiões, né? Agora, assim, como eu entrei no mestrado agora, e esse é um tema da minha dissertação, eu não quis, assim, levantar muitas polêmicas, né? E como é constrangimento, sextoy, aí entrar no campo da religião, aí eu acho que eu ia, assim, enveredar, assim, por um caminho, assim, bem difícil assim de ser aceito. Eu não sei como é que as pessoas iriam receber isso. E confesso também que eu não procurei literatura sobre isso ainda que pudesse embasar a minha pesquisa, né? Aí fica como uma proposta também de pesquisas futuras, né? Alguém que possa ter a coragem de ir atrás de literatura e que possa embasar esse contexto, né? Foi isso. Mas a gente foi levantada essa possibilidade. O Márcio levantou, mas é porque eu realmente não quis entrar nesse caminho. Talvez futuramente, né? Quem sabe com o amadurecimento a gente siga em frente. É A isso. pesquisa foi feita, já foi coletada, inclusive esse dado sobre É. religião está lá, tá? Mas a gente quis trabalhar sobre outros aspectos, né? O aspecto sobre quem já usou, o aspecto sobre homens e mulheres, né? Os aspectos, Uhum. enfim, a gente trabalhou idade também, geração Z, geração Isso, Y. Então a isso, gente quis abordar esses outros fundamentos aí e deixar a religião para talvez um outro momento. Mas foi isso. levantado também.
tá na nossa, um dos, ah, um dos itens, tá, de perfil da amostra. Foi, isso mesmo. Então, ótimo. Obrigado, Jamila, então, pela Eu que apresentação. agradeço, Obrigado pelas professor. considerações. Vamos partir, então, Obrigada. para a nossa Agradeço aos última colegas também. apresentação, né? Perfeito. Vamos lá. Então, a última apresentação de hoje, nosso grupo aqui é da Maraim e Paulo César. Trabalha sobre comunidades virtuais de leitura, gratificação e a sobrecarga de mídias sociais, um estudo etnográfico. Para fechar, né, um estudo etnográfico, porque depois de 3 estudos quantitativos, né, Maraim? Pelo menos um quali, né? Pelo menos um quali, né? Hoje de manhã foi a mesma coisa, eu estava moderando uma sala, o último era também quali, eu acho que foi proposital, viu? O pessoal fez comigo colocar o último quali aqui. Então vamos lá. Boa apresentação para você Tá e aparecendo desejo para aí. vocês. Tá ótimo, perfeito. Tudo de bom. Obrigada. Tá passando direitinho? Tá sim. Então, bom, pessoal, boa tarde. Eu sou a Maran, aluna de mestrado da FEA USP, e hoje vou apresentar o trabalho Comunidades Virtuais de Leitura, Gratificação e a Sobrecarga de Mídias Sociais, um estudo etnográfico, trabalho que foi desenvolvido em parceria com o Paulo César, que é professor da FIA. E, bom, contextualizando um pouco o nosso estudo, hoje no Brasil, nós temos mais de 144 milhões de brasileiros que são usuários de redes sociais, o que representa aproximadamente 68% da população. E a gente percebe, né, que essas plataformas, elas não apenas fazem parte da nossa comunicação diária, como também disputam pela nossa atenção constantemente. E oferecendo conteúdos curtos, dinâmicos, e que muitas vezes são baseados em recompensas imediatas. E bom, esse ritmo constante, né, de estímulos, ele tem influenciado a forma como consumimos informação, como interagimos, inclusive a forma como nos relacionamos com a leitura. E isso aparece um pouco nos dados da sexta edição da pesquisa Retratos da Literatura no Brasil, que é divulgada pelo Instituto ProLivro, que mostra que o percentual de leitores no Brasil caiu de 53% para 48% nos últimos 4 anos, né? Um dado que é bastante alarmante. E também, além disso, ela mostra uma mudança nos hábitos de lazer, é, em qual o uso da internet ela é mencionada como a principal atividade por 78% dos respondentes, superando a leitura, que é citada apenas por 20% deles. Com isso, o nosso trabalho ele busca compreender quais gratificações estão associadas à escolha da leitura e de que forma a sobrecarga das mídias sociais molda os hábitos de leitura dos indivíduos. É, e bom, embora é muito importante destacar que apesar das interações nas redes sociais, podem sim incentivar o consumo de livros e esse hábito de leitura, como vemos em fenômenos como o BookTok, elas também são ambientes de excesso de informação e estímulos, estímulos que muitas vezes são conflitantes e acabam gerando distração e dificultando a construção de um hábito consistente, como é a leitura, né, que ela demanda um maior nível de concentração e envolvimento cognitivo. E para explicar isso, a gente se apoia no conceito de sobrecarga das mídias sociais, que ele ocorre quando o volume de informações e interações ele ultrapassa a capacidade de processamento dos indivíduos e nós trabalhamos com três das dimensões, sendo elas informacional, que, bom, ela decorre do excesso de conteúdo que às vezes é irrelevante, como spam, rumores e fofocas, e que exige um elevado esforço de filtragem. O social, que é relacionado à necessidade de manter interações com um grande número de contatos, ou de oferecer esse apoio social para a sua rede de contatos. A comunicacional, que é provocada pela frequência excessiva de notificações, mensagens, nas mídias sociais. E para compreender por que as pessoas, mesmo nesse contexto, continuam escolhendo, né, a leitura, usamos a lente teórica de usos e gratificações, proposta por Katz. E essa teoria ela postula que indivíduos se envolvem ativamente com meios de comunicação para satisfazer necessidades específicas, como entretenimento, interação social ou construção de identidade. E eles propõem
5 necessidades, sendo elas cognitivas, afetivas, integrativas pessoais, integrativas sociais e de escapismo. Bom, nós adotamos uma abordagem etnográfica e a primeira etapa, né, constituiu a identificação do grupo que a gente analisou. Então, fizemos uma busca ativa nas redes sociais, especialmente no TikTok, por clubes de leitura virtuais no WhatsApp. É, Foram identificados 10 grupos e nós criamos alguns critérios de exclusão, como baixa frequência de interação, foco temático desalinhado, grupos que eram condicionados à assinatura e no qual apenas administradores podiam interagir. A nossa coleta de dados foi realizada no mês de maio de 2025 e a gente analisou apenas as conversas textuais. Então, imagem, áudio, vídeos e documentos compartilhados não foram incorporados ao corpus de análise. Bom, do total de 5.264 mensagens, 4.827 foram desconsideradas por não apresentarem relevância analítica para o corpus, e as 437 mensagens restantes nós classificamos com base em 3 categorias: sobrecarga, gratificação e hábitos de leitura. É importante ressaltar que os hábitos de leitura abrangeu apenas dados, né, dimensões que podiam ser inferidas nas mensagens que os participantes compartilharam, como gênero literário ou formato, né, seja físico ou digital. E temas como o volume de livros, por exemplo, não poderão ser codificados de forma sistemática, dada a natureza fragmentada dessas trocas. Agora, falando um pouquinho sobre o perfil da comunidade que a gente analisou, né, estudou, que chama The Book Club. Ela foi criada em 6 de fevereiro de 2025. O clube contava, né, na época da coleta, com 220 participantes e era um grupo composto exclusivamente por mulheres de diversas faixas etárias, níveis socioeconômicos e regiões do Brasil. Essa comunidade era estruturada em 2 grupos. O Clube do Livro Virtual, que era o principal grupo, né, onde aconteciam as maiores interações, que eles apontavam sugestões, faziam as votações e faziam discussões gerais sobre a leitura. E o grupo secundário, que era Fofocas do Livro do Mês. Esse grupo era mais voltado para aquelas pessoas que já tinham terminado a leitura e queriam compartilhar sua experiência e discutir com spoilers da obra que já tinha sido escolhida. E, bom, o processo de escolha, ele era coletivo, então os membros sugeriam títulos e faziam uma votação em formato de enquete que durava 24 horas. E também existiam algumas normas de convivência, como proibição de compartilhamento de spoilers sem a devida sinalização prévia, respeito à diversidade de opiniões, gostos, trajetórias pessoais. Então, dava para ver que eles prezavam muito por criar um ambiente respeitoso e acolhedor para todos os participantes. E agora, falando um pouco sobre os resultados, bom, durante a nossa análise, a gente conseguiu identificar a associação a 4 gratificações. A mais relevante foi a afetiva. Então, nós conseguimos enxergar um grande envolvimento emocional dos participantes e criação de vínculos afetivos com autores e personagens. E exemplo disso são alguns comentários como: ai, amiga, eu chorei por mais de 1 hora, eu chorei tanto que meu nariz ficou entupido. Eu amo os livros da Abby, né, que é uma autora. O Gary Graham está no meu top 3 amores literários. Também conseguimos identificar no social. Então, tinha um forte sentimento de pertencimento, né? E quanto era importante para eles esse compartilhamento de experiência com outros leitores. Então, por exemplo, ai, finalmente tenho pessoas para falar sobre livros. Confesso que estava muito animada em ter um clube assim. Vou voltar nele só para comentar com vocês. E esse último comentário é muito interessante porque a pessoa que o fez, ela já tinha lido aquele livro, então ela estava disposta a ler novamente, só para ela poder compartilhar a sua experiência, já que ela não conseguiu fazer isso a primeira vez que leu. É, Bom, a leitura também ela se posiciona, né, como um mecanismo, né, para alívio de estresse e desconexão das exigências cotidianas. E a gente pode ver isso em comentários como: ai, depois que volto a ler, quase não fico nas redes sociais, mas eu estava num vício de tela.
e a identitária, que mostra, né, como os participantes eles se reconheciam nas experiências dos personagens. Então ela comenta, gente, não sei se é porque eu sou a irmã mais velha, mas eu me identifico muito com o Joshin. Então dá pra ver que ela faz esse paralelo, né, das experiências pessoais dela com aquilo que está sendo refletido nas narrativas ficcionais. Bom, por outro lado, também surgiram indícios de sobrecarga, começando pela informacional. Foi evidente, né, que em um contexto no qual a abundância de opções, ao contrário de promover a autonomia do leitor, ela dificulta um pouco o processo, decisório e acaba gerando certa fadiga. Então, exemplos disso são comentários como, é muita coisa para escolher, fica até confuso. E percebemos, né, como essa experiência leitora, ela passa a ser afetada por sentimentos negativos, como ansiedade e sensação de insuficiência, né? Tenho vários livros para ler, mas a Amazon e as redes sociais só me mostram mais livros que eu não tenho, que eu preciso ter, né, entre aspas. E a gente perde o gosto pela leitura por não conseguir acompanhar essa alta demanda, né? E, bom, em relação à sobrecarga social, percebemos uma dificuldade de acompanhamento, do ritmo do grupo. Então, por exemplo, poxa, eu não acredito que perdi esse comentário aqui. Eu tô com o pijama da Barbie tomando caldo, tentando ler mais a conversa que tá me prendendo mais. Essa que mostra um pouco, né, como essa expectativa de estar sempre disponível, ela gera uma sensação de sobrecarga e conflito com o tempo. Então, dá para ver essa certa dificuldade de conseguir conciliar as coisas e ainda lidar com essa expectativa de sempre estar disponível, né? E a sobrecarga comunicacional, que ela aponta para o volume elevado de conteúdo gerado em tempo real, que ultrapassa a capacidade de acompanhamento dos membros e que muitas vezes resulta em desconexão e abandono temporário das interações. Por exemplo, esse grupo foi disparado que mais mensagens teve. Alguém me resume o dia? Ou não estou dando conta de ler tudo. Então a gente percebe que aqui, dado o alto volume, a pessoa ela não vai voltar para saber o que aconteceu e ela, de certa forma, não vai interagir com o que seja que tenha acontecido. Agora, falando um pouco brevemente das práticas leitoras em decorrer do tempo, né, da apresentação, a gente conseguiu identificar algumas tendências, né, nesse grupo. Então, 57% eles preferem os livros digitais, é, posteriormente 40% físico e 3% os audiobooks. O Kindle, ele se posicionou como ferramenta preferida, representado em 84% das interações. E os participantes, eles orientam as suas escolhas de leitura com base em sugestões recebidas por meio de redes sociais, especialmente o TikTok. E limitação de recursos financeiros, conciliação entre trabalho e atividades acadêmicas, ambiente físico inadequado, o vizinho fazendo barulho, ou de repente tem uma obra perto de casa, e geram impeditivos à leitura. E o muito interessante é o contato prévio com adaptações cinematográficas, que eles mencionam que ter esse contato prévio gera uma predisposição para ler a obra futuramente. Entre os gêneros preferidos desse grupo, o suspense lidera, seguido por romance e distopia. E a leitura também ela se posiciona como uma prática ritualística e pessoal. Então, a gente vê muito uso de planners, carimbos personalizados, como o nome Minha Biblioteca, é, marca-textos, e toda uma ambientação sensorial para essa prática. E bom, aqui conseguimos identificar também como o valor do livro simbólico, o valor simbólico do livro, né, ele se mantém muito presente, já que eles manifestam desejos de comprar ou possuir ou ler títulos específicos em versões especiais, mesmo eles já tendo lido ou tendo em outros formatos, como, por exemplo, capa dura, versão premium, o box. E para finalizar, nós concluímos que as redes sociais elas têm sim um papel ambivalente, mas elas promovem pertencimento, troca e emoção, mas também geram fadiga, pressão e dispersão. E a leitura ela ainda permanece como uma prática significativa, porém ela se desloca para gerar espaços de afeto. Então, uma atividade que era tradicionalmente percebida como individual, íntima e silenciosa, hoje pode ser compreendida como uma prática social.
na qual as pessoas compartilham e é mediada por vínculos e experiências em comunidade. Aqui tem algumas das referências que foram usadas durante a apresentação e muito obrigada pela atenção. Ótimo, Marinho. Parabéns aí pela apresentação. Muito interessante a gente ver essa questão dos livros. Tem um estudo meu, Marinho, que trata sobre a questão, um estudo qualitativo, tá? De um aluno meu que eu orientei no mestrado, onde ele trata sobre o medo. E a gente tratou da literatura, um dos aspectos foi a literatura do suspense, tá? Bem interessante, é exatamente o que você trouxe aí, teu estudante geográfico, é exatamente o que o público que a gente pesquisou trouxe. Muito bacana, tá? Então, deixar aí para o público que está aqui, quem quiser fazer perguntas sobre o estudo dela, fica à vontade, tá certo? Alguém quer fazer alguma consideração? Para Ninguém, não é possível. parabenizar o trabalho, eu gostei bastante, bastante mesmo. Achei muito interessante também ver os relatos. Se eu não me engano, teve um que eu vi no artigo que ele, não lembro se era um homem ou era uma mulher, que falou que já tinha lido 26 livros. E teve até outros comentários, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. Assim, eu fiquei até pensando como é que a pessoa consegue, dentro de um curto espaço de tempo, ler tantos livros, porque a gente acaba tendo uma rotina tão conturbada, né? Eu achei muito interessante, tanto o seu artigo como dos meninos também, que foi nessa pegada. E fiquei até pensando que eu gostaria muito de participar de um grupo desse, até para motivar nessa questão de adotar mais hábitos de leitura. Porque, como eu disse, a gente tem uma rotina corrida, aí tem mestrado, muitas pessoas trabalham, e acaba não sobrando tempo para se dedicar a essa leitura que, tipo, de livros como romance, por exemplo, se não é uma coisa que a gente trabalha com isso, a gente acaba não vai dedicar um tempo para aquilo, mas eu gosto muito dessa questão assim. Então, achei muito interessante os dois trabalhos. Eu gostei bastante e me despertou o desejo de participar de um clube de leitura também. Muito obrigada, Taina. E de fato, esses clubes, né, eles têm essa intenção, assim, você acaba gerando um compromisso, né, com as pessoas, com aquilo, e tem a facilidade também de repente, você não precisar ler o livro inteiro em uma semana, então tem toda uma divisão de capítulos que você consegue ir acompanhando, então é muito legal para quem de fato quer voltar a ler, fazer dessa forma, né, que é um pouco mais sistemática e ainda motivada com outras pessoas, que acho que quando você tem um compromisso, inclusive eu leio muito, né, mas eu e minha amiga, a gente tem um clube que somos só nós duas pra gente se obrigar a conseguir ler de forma constante. Então, assim, é muito interessante e, de fato, convido você a participar. Pois é, a questão do livro é como a questão das séries, né? A gente vai assistindo um aí, o problema todo é o spoiler, né, Marinho? Então você está começando a ler o livro, aí você acabou de terminar e você quer me falar, pronto, aí acabou a diversão, né? É fantástico, fantástico. A leitura sempre é muito boa, né? Muito bom mesmo. Sim. Parabéns realmente pelo teu estudo. Eu acho que tem tudo. O que que você quer fazer? Qual o próximo passo teu aí? Esse é um estudo de um artigo? É um estudo da tua dissertação? Então, Conta para mim um professor, pouquinho. esse artigo, ele foi fruto do meu tema de dissertação, porém ela já mudou um pouco. Então, eu estava fazendo uma espécie de teste para eu entender se eu conseguia identificar, né, nesses meios essa questão da sobrecarga, da gratificação. Só que ele acabou trazendo muitos insights para a questão afetiva, né? Então, agora na minha dissertação, eu estou trabalhando um pouco mais as atmosferas afetivas, né, que é um tema que está bem recente, assim, não tem muita literatura ainda. E linkando isso à jornada do consumidor social. Então, esse é o caminho que está tomando minha dissertação. Ele foi mais um teste que eu adorei fazer, porque de fato me diverti muito enquanto eu estava lendo os comentários. É muito engraçado essa questão de etnografia, né? Que você, pelo menos a que eu fiz, eu não podia interagir, então eu ficava o tempo inteiro se vendo e eu queria muito falar, mas eu não podia. E, bom, é basicamente isso, assim, ele foi um teste e a minha dissertação, ela ainda continua nesse universo, né, do mercado editorial, mas ela ainda está tendendo mais para essa questão de atmosferas afetivas. Mas você pode interagir, você pode participar, tá Hum, certo? Pois é, você pode pegar aquele estudo lá do Belk, né? Onde ele hum, participa diretamente, tá? Então sim, você pode ver isso aí, tá? Quem sabe, o teu estudo aí, né? De repente você pode, né?
até, enfim, fazer parte do Para clube, para né? esse estudo dela, a gente pensou em, na verdade, fazer uma etnografia observacional, né? Assim, só complementando, eu não participei da Ah, tá. apresentação, porque, na verdade, eu avalio que o trabalho é totalmente dela. Eu só ajudei realmente nessa parte da etnografia, que foi algo que eu já tive experiência durante o mestrado, então eu ajudei para só dar uma orientação ou outra. E aí, naquele momento, a gente avaliou que talvez essa mistura entre o perfil pesquisador e leitora dela poderia interferir, de certa forma, na coleta dos dados ou prejudicar um pouco o rumo que a pesquisa estava dando. E aí ela sentiu que seria mais interessante ou melhor deixar o grupo fluir por si só nas conversas e só observar e não, de fato, interagir e tal, ou até, enfim, entrevistar algumas das participantes do grupo, né? Entendi. É, ó, claro, né? E a partir disso, ela conseguiu classificar, né? Trazer esses grupos, né, específicos aí. Os três, com quatro mais três, né? São quatro grupos positivos, vamos chamar assim, né? E três grupos negativos. Quando fala negativo, não é que é bem negativo, é porque eles chamam de overwhelming, né? Estão Uhum. sobrecarregados, muita informação e tal, né? É bem interessante isso, tá? Parabéns, então. Obrigada, Bom, professor. então, vamos lá, então. A gente encerra, então, a nossa quarta apresentação aqui da nossa sessão. Agradeço a apresentação de todos, desejo a vocês sucesso e estamos à disposição, tá? Parabéns também à organização aí da SEMIAD, 28º, e que a gente tem mais aí 4 dias de trabalho aí pela frente, tá? O Eduardo está pedindo para que vocês possam colocar aí a avaliação, tá? Da sessão, então, por favor, coloquem e a gente se vê nas próximas. Tá? Tudo bom para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.